Excelentíssimos senhores, vamos apresentar a proposta de regime de previdência central não obrigatório. Vamos explicar a partir do contexto da proposta, conteúdo da proposta e articulação entre os planos privados de pensões e o regime de previdência central no total de 3 partes. Com a finalidade de melhorar a proteção da vida pós-aposentação dos residentes de Macau, em 2008, o governo da RAEM apresentou a ideia de regime de segurança social de 2 níveis. O regime da segurança social do primeiro nível visa providenciar proteção básica aos residentes de Macau que se encontram no estado de aposentação, invalidez, desemprego e doença, com vista a promover a sua qualidade de vida. O regime de previdência central do segundo nível, com base no regime da segurança social do primeiro nível, tem como objetivo melhorar a vida pós-aposentação dos residentes de Macau. A seguir, vamos apresentar um a um o conteúdo do regime. Há 2 tipos de verbas no regime de previdência central. A primeira parte é relacionada com a atribuição de verbas. Caso a situação da execução orçamental de anos económicos anteriores o justifique, pode ser atribuída uma verba pelo Governo aos residentes de Macau. O FSS é responsável por creditar as verbas nas contas individuais dos residentes que preencham os requisitos legais, valorizando-se as verbas em forma de depósitos bancários a prazo. A segunda parte é relacionada com as contribuições, sendo também uma parte principal do regime de previdência central, incluindo as contribuições conjuntas dos empregadores e trabalhadores, bem como as contribuições efetuadas pelos residentes de forma individual. As contribuições podem ser aplicadas nos planos de pensões do regime de previdência central, a gerir pelas entidades gestoras de fundos para efeitos de investimento e valorização. A fim de atingir o objetivo de portabilidade, as contas individuais devem dispor as 3 subcontas. São, respectivamente, a conta da gestão do governo, a conta das contribuições e a conta da conservação. Cada subconta tem a sua própria função. Conta da gestão do governo é da responsabilidade do FSS, servindo principalmente para gerir e registar a atribuição de verbas pelo governo. Conta das contribuições é da responsabilidade das entidades gestoras de fundos, servindo para gerir e registar as contribuições dos empregadores, dos trabalhadores e dos indivíduos a pagar às entidades gestoras de fundos. Conta da conservação é aberta pelas entidades gestoras de fundos após a mudança de emprego ou desvinculação de serviço. Os direitos acumulados constantes das contas das contribuições continuam a ser acumulados nas entidades gestoras de fundos. É interoperável entre as subcontas. Mediante requerimento, os indivíduos podem transferir as verbas constantes das subcontas. As verbas constantes da conta de gestão do governo podem ser transferidas para as contas das contribuições ou da conservação. Pela mesma forma, os indivíduos podem liquidar os direitos acumulados constantes da conta da conservação, transferindo as verbas para a conta da gestão do governo ou para a conta das contribuições. Contudo, para os direitos acumulados constantes da conta das contribuições, quando o trabalhador se desvincular do serviço, este pode optar por reservar os direitos acumulados na conta de conservação que é aberta na entidade gestora de fundos original, ou optar por liquidar os direitos acumulados na conta das contribuições, podendo a verba daí resultante ser transferida, seja para a conta das contribuições, seja para as outras contas de conservação já abertas ou para a conta de gestão do governo. Por outro lado, as verbas das contas individuais de previdência, incluindo direitos acumulados, são impenhoráveis e intransmissíveis, sem prejuízo do disposto referente à transferência das subcontas, levantamento dos direitos de contribuições pelo empregador, reposição de dinheiros públicos nos termos legais e sucessões, com vista a assegurar a proteção dos direitos dos titulares de contas. A forma de contribuições do regime de previdência central inclui o plano de contribuição conjunta e o plano de contribuições individuais. Em primeiro lugar, vamos apresentar as disposições do plano de contribuição conjunta.
O plano de contribuição conjunta aplica-se apenas aos trabalhadores que têm relação laboral com empresas. Procede-se conjuntamente ao pagamento de contribuições conforme a taxa mínima de contribuição sugerida no regime. Os empregadores e trabalhadores pagam, respectivamente, 5% com base em salário básico dos trabalhadores. O montante máximo de contribuições de cada parte é atualmente de 1.500 patacas. Mesmo que a remuneração básica mensal seja de 30.000 patacas ou ainda mais, os empregadores e trabalhadores pagam no montante máximo de 3.000 patacas. No intuito de adaptar-se às políticas de benefícios de empresas, neste regime é permitido aos empregadores e trabalhadores aumentar a taxa de contribuição conforme a sua vontade. Ao contrário, caso o salário básico mensal dos trabalhadores seja inferior a 6.500 patacas, os mesmos podem não pagar as contribuições, enquanto os empregadores têm de pagar as contribuições de 5%. Os destinatários do plano de contribuições individuais são titulares das contas individuais que tenham completado 18 anos de idade. Pagam um montante mínimo de contribuições de 500 patacas, sem a restrição ao montante máximo de contribuições, podendo aumentar o montante de contribuições conforme a sua vontade, mas tem de ser calculado com base em cada 100 patacas. Por outro lado, trabalhadores que aderirem ao plano de contribuição conjunta podem também participar no plano de contribuição individuais. Vamos explicar a seguir o direito de escolha das entidades gestoras dos fundos e fundos de pensões. No plano de contribuição conjunta, cabe aos empregadores a escolha de entidade gestora dos fundos. Os empregadores e trabalhadores escolhem individualmente os fundos de pensões em relação às respectivas contribuições e as distribuições da aplicação das contribuições para efeito de distribuição da aplicação. No que respeita ao plano de contribuições individuais, os indivíduos têm todo o direito de escolha. Em relação a que no plano de contribuição conjunta, os trabalhadores podem obter as verbas acumuladas das contribuições da parte empregadora, no regime de previdência central propõem-se as seguintes propostas. Na proposta 1, criam-se as taxas de reversão dos direitos. A taxa de reversão dos direitos padrão serve para definir a percentagem das contribuições pagas pela parte empregadora a que os trabalhadores têm direito quando a relação laboral terminar. A reversão dos direitos é calculado com base no tempo de contribuições. Se for inferior a 3 anos, os trabalhadores não têm direito a qualquer verba das contribuições da parte empregadora. No caso de ter completado 3 anos de contribuições, os trabalhadores podem ter direito a 30% das verbas acumuladas da parte empregadora, podendo obter em cada ano mais 10%. Quando contribuíram 10 anos, têm direito à totalidade das verbas acumuladas das contribuições da parte empregadora. Assim, os trabalhadores têm direito a escolher os fundos de pensões abertos sobre todas as verbas acumuladas, bem como decidir da distribuição de aplicação das respectivas verbas. Na proposta 2, não há reversão dos direitos. As contribuições pagas por empregadores vão ser deduzidas no pagamento de indemnização do despedimento. Quando os trabalhadores terminarem voluntariamente o trabalho, podem obter totalmente as verbas acumuladas tanto das suas contribuições como das contribuições pagas pelo empregador. No entanto, as verbas acumuladas das contribuições pagas por empregador são permitidas servir para efeito de pagamento da referida indemnização de despedimento em caso de rescisão sem justa causa pelo empregador ou com justa causa por iniciativa do trabalhador. Os empregadores têm de pagar a diferença em caso de as verbas deduzíveis não serem suficientes para garantir a indemnização. As partes das contribuições pagas por empregadores para serem deduzidas vão diminuindo 5% em cada ano, até que o tempo de contribuições tenha completado 20 anos. Ou seja, a taxa de dedução é zero. Na altura, os trabalhadores têm direito a escolher os fundos de pensões abertos sobre todas as verbas acumuladas. De seguida, vamos apresentar a portabilidade dos direitos acumulados.
Na mudança de emprego ou desvinculação de serviço, os trabalhadores podem transferir os direitos acumulados para a conta da gestão do governo e serem geridas pelo FSS através do investimento de depósitos bancários a prazo para efeitos de acumulação. Transferir os direitos acumulados para a nova conta das contribuições, em caso de ter um novo empregador e ter aberto a conta de conservação no regime de Previdência Central. Reservar os direitos acumulados na conta da conservação nas entidades gestoras de fundos atuais para efeitos de acumulação contínua. Transferir os direitos para as outras contas da conservação existente no regime de Previdência Central para efeitos de integração. Os titulares de contas podem, em tempo oportuno, fazer a liquidação dos seus direitos acumulados na conta da gestão do governo ou na conta da conservação e transferir as verbas para qualquer uma conta. Quanto à conta das contribuições, os seus direitos acumulados podem ser liquidados e transferidos só depois da desvinculação de serviço. Quanto ao número de contas da conservação que cada titular de conta pode ter simultaneamente, no regime de Previdência Central, temos as seguintes propostas. Proposta 1 é a proposta de número ilimitado de contas de conservação. A liquidação dos direitos acumulados conduzirá ao risco na saída de capitais do mercado. Portanto, não se estabelecem os limites ao número de contas de conservação, de forma a evitar a consequência de prejuízo resultante da liquidação obrigatória de conta de conservação. Proposta 2 é a proposta de número limitado de contas de conservação, com o objetivo de os trabalhadores efetuarem uma gestão centralizada de direitos acumulados na conta de conservação e de minimizar os tempos e os custos causados por gestão. Sugere-se uma restrição no número de contas de conservação que não poderá ser superior a 3 contas. No regime de Previdência Central, também se estabelecem as regras sobre o levantamento de verbas. Na situação geral, os residentes que tenham completado 65 anos de idade podem requerer o levantamento. Os residentes que tenham completado 60 anos de idade podem requerer o levantamento de verbas com motivo de aposentação. Os residentes que não tenham completado 65 anos de idade, mas satisfazem as disposições legais, também podem requerer o levantamento, como, por exemplo, incorrer em despesas elevadas para diagnóstico e tratamento médico devido a lesões corporais graves ou doença grave, próprias ou do seu cônjuge, parente ou a fim de qualquer grau da linha reta, ou ser residente e estiver a receber a pensão de invalidez do FSS há mais de um ano ou o subsídio de invalidez especial do IAS, por razões humanitárias ou outras devidamente fundamentadas, com autorização do Conselho de Administração do FSS. Em caso de morte do titular de conta, os seus herdeiros legais podem requerer o levantamento de verbas da conta individual. É de notar que, em relação ao referido levantamento, mesmo que satisfaçam as disposições acima referidas, os trabalhadores só podem levantar as suas verbas acumuladas das contribuições e as verbas da conta de gestão do governo antes do termo da relação laboral. Só podem requerer o levantamento da verba da parte empregadora quando terminar a relação laboral. Quanto aos indivíduos com 65 anos de idade igual ou superior, ou com 60 anos de idade igual ou superior, mas requerem o levantamento com o motivo de aposentação, apresentamos as seguintes propostas para a forma de levantamento. Na proposta 1, os titulares de contas podem requerer anualmente o levantamento total ou parcial das verbas da conta individual. Na proposta 2, os titulares de contas com o tempo de contribuições igual ou superior a 15 anos podem requerer o levantamento na forma de anuidade. Em caso de o tempo de contribuições ser inferior a 15 anos, só é permitido o levantamento total das verbas. Políticas de benefícios relativas ao regime de previdência central. O montante das contribuições pagas pelos empregadores pode ser considerado como custo de operação com uma limitação de 15% relativa ao salário básico do trabalhador. Isto é, mesmo que os empregadores paguem 20% do salário básico mensal do trabalhador, o montante das contribuições a ser considerado como custos de operação ainda é calculado até 15%.
Por outro lado, o montante das contribuições pagas pelos empregadores pode servir, nos primeiros 3 anos após a implementação do regime, como benefício fiscal do triplo de imposto complementar de rendimentos. Agora vamos ver o exemplo 1. Pressupõe-se que o salário básico mensal do trabalhador seja de 10.000 patacas. A taxa de contribuições a pagar pelo empregador é de 5%. Isto é, pagou as contribuições no valor de 500 patacas. Assim, para os empregadores, o montante triplo de 500 patacas sobre a dedução no rendimento de imposto tributário é de 1.500 patacas. Para o exemplo 2, pressupõe-se que o salário básico mensal do trabalhador seja igualmente a 10.000 patacas. A taxa de contribuições a pagar pelo empregador é de 20%. Isto é, pagou as contribuições no valor de 2.000 patacas, porém só 15% do salário básico do trabalhador é considerado como custos de operação. Por isso, para os empregadores, o montante triplo de 1.500 patacas sobre a dedução no rendimento de imposto tributário é de 4.500 patacas. Em relação à fiscalização, o Fundo de Segurança Social é responsável pela resolução dos problemas resultantes no regime de previdência central, como, por exemplo, a aplicação atempada de contribuições, o igualamento entre o montante aplicado e as contribuições pagas, etc. O FSS também é responsável pela fiscalização ao processamento pelas entidades gestoras de fundos das contribuições de empregadores, trabalhadores ou indivíduos, bem como às informações sobre a cobrança. A Autoridade Monetária de Macau é responsável pela fiscalização constante às entidades gestoras dos fundos e aos respectivos fundos de pensões por eles administrados, no sentido de garantir a proteção sobre a aplicação de verbas de titulares de contas do regime de previdência central e direitos acumulados. Quando há articulação entre os planos privados de pensões e o regime de previdência central, a articulação dos trabalhadores vai seguir o modo de novo regime para novos trabalhadores, antigo regime para antigos trabalhadores. Os trabalhadores que já participaram nos planos privados de pensões antes da adesão dos empregadores ao regime de previdência central podem optar pela adesão ao regime de previdência central ou não. Se afirmativo, continuam a seguir as regras dos planos privados de pensões. Os trabalhadores que iniciaram o emprego após a adesão dos empregadores ao regime de previdência central só podem participar no regime de previdência central. Através desta tabela, podemos saber que aos antigos trabalhadores podem ser aplicadas algumas definições do antigo plano privado de pensões, como, por exemplo, à percentagem de contribuição podem ser aplicadas as regras definidas no plano privado de pensões, mas deve ser igual ou superior a 5%. O limite de contribuições, tais como o valor máximo e mínimo, às taxas de reversão de direitos e à dedução relativa à indemnização de despedimento, podem ser aplicadas as regras definidas no plano privado de pensões. Além das exceções referidas, é necessário cumprir as definições do regime de previdência central, como, por exemplo, em casos normais, só aqueles que tenham 65 anos de idade é que podem requerer o levantamento dos direitos acumulados da conta individual. Entre as subcontas, existe a característica de portabilidade. Os novos trabalhadores têm de cumprir completamente o padrão do regime de previdência central. Em relação aos planos de pensões do regime privado de pensões, os empregadores podem escolher o método de congelamento ou o método de transferência para a articulação dos planos privados de pensões ao regime de previdência central. Congelamento significa que, por causa da adesão do empregador ao regime de previdência central e, consequentemente, da suspensão dos planos privados de pensões, as unidades financiadas continuam a manter-se, podendo, porém, ser liquidadas quando tenham cumprido as disposições sobre o levantamento nos planos privados de pensões. Transferência significa que os empregadores e trabalhadores concordam com a transferência das verbas acumuladas constantes dos planos privados de pensões para o regime de previdência central, sem fazer a liquidação da conta.
A quando da articulação, os empregadores têm de tomar atenção às seguintes situações. Quando os fundos de pensões de planos privados de pensões funcionam simultaneamente no regime de previdência central, os empregadores escolhem um dos métodos, ou seja, o congelamento ou a transferência, para fazer a articulação. Quando os fundos de pensões de planos privados de pensões não funcionam simultaneamente no regime de previdência central, os empregadores escolhem apenas o método do congelamento para fazer a articulação. Quando só alguns trabalhadores aderem ao regime de previdência central, os empregadores efetuam, ao regime de previdência central, o pagamento das contribuições para os trabalhadores que aderem a este regime. Para os trabalhadores que não aderem ao regime de previdência central, os empregadores ainda têm de continuar a pagar, aos planos privados de pensões, as contribuições para eles. Contudo, todos os novos trabalhadores contratados após a adesão dos empregadores ao regime de previdência central apenas podem aderir ao regime de previdência central. Os residentes podem expressar as opiniões relativas à proposta do regime de previdência central não obrigatório junto do Fundo de Segurança Social através dos seguintes meios: